Tu é da área, tu é formação na área de letras ou não? Não. Só para saber. Marcelo, tu que tá atrás aí. Eu sou Marcelo, dou aula em 3 colégios aqui em Porto Alegre, 3 colégios particulares, literatura. Sou doutorando, estou orientando. Sou Flávio Azevedo, sou professor de literatura, trabalho com particular. Suzana, fala isso. Eu sou Suzana Dini, sou professora de literatura de escola particular. Pastor Domes, unidade de Higienópolis. Eu sou Guto, sou de literatura temporária, literatura brasileira temporária da URGS. Eu sou Gabriela, sou aluna de doutorado em letras da URGS. Eu sou Ian, da Austrália, não sou professor aqui. No sábado eu sou professor da URGS no setor de inglês. Sou Gisele, aluna de pós-graduação em literatura da URGS. Tu é professor também? Por hora. Todo mundo? Sim. Até você. Eu sou o Lucas. Não, beleza. Eu sou o Lucas, eu trabalho na coordenação do livro aqui e sou aluno do Fischer, do CBEM e da URGS. De literatura português e literatura de língua portuguesa. Sou a Jéssica, também estudo letras, fui aluna de igreja de vocês também e dou aula de espanhol. Eu sou a Jéssica também, sou aluna do primeiro semestre da Letras da URGS, sou aluna do centro. Sou a Thalita, aluna da graduação Letras Licenciatura e acho que sou aluna do CBEM, acho que é só. Eu sou o Vanderlei, sou professor, fui aluno de todos ali, eu acho. A exceção do Daniel, é claro. Agora o Daniel tem me ensinado muitas coisas lá na língua, professor. Daniel, sem detalhes. E sou professor de corpo. Desculpa até por ter chegado atrasado. Professor de literatura da URGS, secretário de cultura, autoridade máxima. Professor meu, também da LFL, ele foi meu professor. Eu sou Daniel, eu trabalhei com o Sérgio em 2009, aqui mesmo, como coordenador do livro. Sou mestrando em literatura, professor Fischer. Professor também. Professor também. Tá, eu sou o Luiz Augusto Fischer, professor também. Tenho aula em colégio, muitos anos, dou aula na URGS. Bom, eu vou fazer a introdução aqui da conversa e fazer uma proposta de operação. Tá? Qual é o ponto? O ponto é o seguinte, já há muito tempo, em várias conversas com vários de vocês, aqui privadamente, às vezes em grupo, às vezes em mesa de cafezinho, a gente sempre tem falado sobre a necessidade de ter algum tipo de articulação entre professores de literatura, interessados em literatura, para defender posições relativas ao campo profissional. No fundo, é uma necessidade de ter algum tipo de força coletiva na nossa condição de profissionais. Ou seja, não se trata de a gente querer fazer uma instância a mais para apresentar trabalho e ganhar ponto e botar no currículo lá. Não é isso tudo no nosso trabalho. Esse é o Pedro Montalvo. Bom dia. E aí, Pedro? Embora tenha uma formação muito defeituosa inicialmente, porque não estudou letras. Ele substitui com equivalência, vai pedir equivalência. Mas não consigo. Ele estudou latim, então se redimiu um pouco. Então, isso, eu acho que todo mundo que é profissional já sentiu isso várias vezes. E quem é professor há mais tempo já sentiu isso mais vezes de variadas maneiras. Né? Inclusive, no começo dos anos 80, houve uma primeira tentativa de organização que se chamou Associação dos Professores de Língua e Literatura, que era conhecida pela sigla APLL, que tinha em vários estados, e aqui no Rio Grande do Sul também foi feita, que foi uma associação profissional, foi o começo da associação profissional. Chegou a ter estatuto e mensalidade, anuidade, essa porra toda. Só que era um momento diferente desse nosso. Quer dizer, naquele momento, quando a APLL se organizou, não havia, por exemplo, pensando academicamente, não tinha, por exemplo, como esses congressos de literatura, não existia a Abralic, por exemplo, Associação Brasileira de Literatura Comparada, essas entidades que congregam cursos de pós-graduação, entendeu? Que fazem eventos. Então a PLL, no fundo, era uma coisa meio profissional, tinha um lado... Nasceu junto com as jornadas de literatura. Nasceu junto com as jornadas, entendeu? Então tinha um lado profissional, mas ela acabou, meio por indefinição, ela se extinguiu sozinha, né? Bom, qual é o nosso momento? Então, eu não quero esgotar o assunto, quero só introduzir. O nosso momento é assim, faz já um certo tempo que,
por variados lados, a gente sente necessidade de discutir o modo como a literatura está sendo tratada nos órgãos oficiais de ensino e, finalmente, nas escolas, enfim, que são reguladas por esses órgãos, né? Então, vou citar 3 episódios assim, recentes e que são mobilizadores em níveis variados, né? Quando o Enem apareceu, especialmente quando ele ganhou força, aqui no Rio Grande do Sul menos, né, mas no Brasil uma força assim, acachapante de ser o principal vestibular do Brasil, naturalmente a gente começou a ver que aquele exame passou a ser o regulador de todo o ensino médio e depois do ensino fundamental, né? Cai no Enem, passa a ser aquilo que a escola vai abordar. Aqui em Porto Alegre a gente sente menos isso, mas, por exemplo, em Pelotas, a UFPEL trabalha só com o Enem, várias outras universidades, né? Aqui na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre também, etc. A gente imaginava que uma grande universidade como a Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, fosse resistir mais tempo, mas acabou assumindo apenas o Enem como vestibular. Então, resultou nisso, né? Quer dizer, o Enem se impôs como, no nosso campo e nos outros campos como sendo um novo paradigma, né, a partir do qual se organiza o ensino de literatura e das outras áreas, no nosso caso de literatura. Eu participei com vários que estão aqui, o Guto, a Gabriela, o Daniel, mais 3 outros colegas, né, lá do pós-graduação. O Marcelo também está segurando a câmera, não pode falar, né? Mas a Carla e a Karina, nós fizemos um exame assim, muito minucioso do modo como a literatura foi abordada no Enem ao longo das suas 12 edições até então, né? E aí depois, inclusive, a Gabriela tem uns dados que a gente pode apresentar se for o caso. Então, a nossa conclusão foi um pouco assim estarrecedora, né? Depois a gente fala sobre isso. Ou seja, então, o Enem nos colocou uma evidência de que ensinar literatura estava agora num outro patamar, num novo momento e parece, nós temos boas razões para acreditar que é uma coisa perniciosa, em alguns níveis, né? Com outros méritos que tem, etc. O segundo evento, também digo um pouco cabotinamente, porque foi um evento no qual eu tive um certo protagonismo, recentemente agora, por sugestão de um colega que é da área da linguística, o Pedro Garcês, eu fui olhar o programa do concurso que está, aliás, sendo efetivado hoje, né? É o primeiro concurso em muitos anos para o magistério estadual e é o primeiro, acho que de todos os tempos, que faz provas de conteúdo específico nas várias áreas, né? Até então, o cara fazia a prova para ser professor do Estado, assim, só uma prova de legislação, outra prova de pedagogia, coisas pedagógicas em geral. Bom, aí, então, ela tem prova específica. Aí, os formados de letras, em letras, que vão dar aula de língua e literatura, tem que fazer uma prova que se chama de prova de língua portuguesa e literatura brasileira. E o Pedro Garcês disse, olha, não tem nada de literatura no programa. E eu fui olhar e fiquei assustadíssimo, não tem nenhuma linha, nenhuma palavra sobre literatura. Tem coisa sobre leitura, em sentido amplo. E eu escrevi na Zero Hora um texto assim, furioso sobre isso. E aí, bom, privadamente o secretário José Clóvis me respondeu, tentando defender a prova, etc, etc. Eu respondi para ele. Foi feita uma matéria, até um repórter da Zero Hora nos entrevistou aos dois, ia sair uma matéria que acabou sendo abortada em função de dinâmica do jornal, enfim. E é isso, mas então é um outro episódio, em função desse texto que não saiu na Zero Hora, teve uma boa repercussão, eu recebi muitos e-mails e tal, de colegas falando e tal. Então esse é um segundo exemplo. E qual é o outro terceiro? E o terceiro exemplo, assim, que é mais setorial, mais importante também, foi uma coisa que aconteceu no vestibular da URGS esse ano, né? Que, contrariando uma tradição de muitos anos, a prova teve uma outra estrutura, né? E o vestibular da URGS, ele é também um regulador importante para o ensino de literatura, especialmente no ensino médio e nos cursinhos. Bom, então, a evidência é essa, tem um problema no ar. Como fazer para abordar esse problema? Então, a minha sugestão, vou parar de falar em seguida, a minha sugestão é que a gente proceda como os jesuítas procedem. Eu sou filho de um ex-quase padre jesuíta, lecionei no colégio jesuíta por 8 anos, então eu aprendi o método, conheço o método. Não, eu estou falando sério, eles têm um método de discutir assuntos e de propor coisas que eu acho que é útil para o nosso caso, para a gente ter um foco. Né? O ponto é assim, eu acho que a gente tem que dividir o nosso debate em 3 níveis, em 3 patamares diferentes. Uma coisa é assim, eu acho que a gente tinha que dar uma rodada inicial de diagnóstico da situação. Tá? Mais gente falando sobre o que acha, o que está acontecendo, depoimento. Por exemplo, eu recebi um e-mail de um colega, não veio aqui agora, um professor do Estado, que me disse, na escola que eu leciono, hoje em dia tem um período por semana de literatura, só no 3º ano, e nos outros 2 anos não tem nada. Eu disse, mas sempre foi assim? Ele disse, não, antigamente tinha 2 de literatura no 2º ano, 2 no 3º,
e agora só tem uma terceira. Esse tipo de coisa é uma evidência. Depois, o segundo nível é discutir quais são as nossas convicções, apresentar assim, o que seria, entendeu? O centro do nosso trabalho. O que a gente acha que é ensinar literatura. Quais são as convicções principais que a gente tem. Eu não digo que a gente vai conseguir dizer tudo isso de maneira organizada. Né? Então, primeiro, uma análise de conjuntura. O segundo, a doutrina, né? Quer dizer, o que nós acreditamos. E a terceira é a proposta de ação. Né? Então, são 3 momentos. Os jesuítas têm um nome para isso, eles chamam de marco situacional, marco doutrinal e marco metodológico. Quem é católico, que eu ex-católico, no meu caso, Suzana também, não sei se ainda é católica, mas a gente tinha, nos anos 60, tinha uma conversa sobre, dizer que o cara tinha que trabalhar com 3 partes, que era ver, julgar e agir. Mas é isso que eu estou propondo. Primeiro ver o que acontece, depois julgar, ver quais são os nossos parâmetros e depois fazer proposta de ação. Na minha opinião, a nossa ação principal tem que ser, de alguma forma, criar um coletivo. Né? Que eu não sei se vai ser uma associação, eu não tenho a menor paciência para a burocracia, mas uma associação, nem que seja um coletivo virtual, entendeu? Que tem um site importante, que seja de referência. Né? Então, eu acho que esse, na minha opinião, é o horizonte da conversa. Então, se a minha proposta é aceita, ninguém vai contestar, né? Não. Então, vamos falar aqui, acho que a gente podia fazer uma rodada sobre esse diagnóstico. Então, o que tem aí, o que na percepção de cada um tem como um problema, como limitante, como, enfim, perigos que estão incidindo sobre o ensino de literatura no momento de hoje. Eu esqueci de falar uma coisa, desculpa, importante. Acho que nós temos que tomar como pressuposto que ensinar nosso negócio de ensino de literatura não é só na disciplina chamada literatura. É ensino de literatura em geral. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e o ensino livre, eu acrescentaria. Porque hoje em dia, essa área de ensino livre tem uma força muito grande, né? Oficinas,